Bom dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciências. O conteúdo de hoje novamente vai ser sobre o coronavírus, né? No caso, o novo coronavírus. E é um tema bastante recorrente, né? Que está mais do que nunca presente nas nossas vidas. Então, não custa nada a gente relembrar ele. E é o conteúdo para vocês resolverem as questões lá da atividade 1. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcego. Ou seja, os coronavírus eles existem diversos tipos de coronavírus e muitos deles infectam esses tipos de animais. Raramente os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, né, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa, né, causando essa pandemia que há atualmente. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Ou seja, esse novo vírus, né, esse SARS-CoV-2, as pessoas que apresentam eles têm uma grande, vamos dizer assim, espectro de sintomas, ou seja, tem pessoas que não sentem nada e tem pessoas que o quadro é muito grave, chegam até a morte, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a maioria, cerca de 80%, dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos, ou seja, sem sintomas, ou oligossintomáticos, que é com poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldade respiratória. Então, esse é o principal motivo pelo qual as pessoas são internadas por conta da Covid-19, né? As dificuldades respiratórias. Das quais, né, desses 20% que são internados, 5% podem necessitar de suporte ventilatório, né? Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, né, SG, que é a presença de um quadro respiratório agudo, né, quando o sistema respiratório é bem comprometido, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada à dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, até uma pneumonia severa. E os sintomas mais comuns da Covid-19 são tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, anosmia, alteração do paladar, ageusia, distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreias, cansaço, astenia, diminuição do apetite, hiporexia e dispneia, falta de ar. A transmissão acontece de uma pessoa doente, né, obviamente, para outra pessoa, né, que não esteja doente, ou por contato próximo, por meio de toque de aperto de mão contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, entre outras coisas. Então, a contaminação pode ocorrer tanto de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, quanto de um objeto contaminado, né, que uma pessoa contaminada contaminou, né, sem querer, para uma pessoa não contaminada, que vai pegar nesse objeto, né? E as recomendações de prevenção à Covid-19, né? Quais são elas? Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienizar com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em um ambiente público, ambiente de trabalho, prédios e instalações comerciais, quando utilizar estruturas de transporte público ou tocar em superfícies e objetos de uso compartilhado. Então, higienizar as mãos, principalmente quando estiver em ambientes públicos. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com um lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não tocar nos olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção facial com as mãos não higienizadas. Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado. Então, principalmente quando estiver em ambientes públicos, não tocar, né? Nos olhos, na boca e no nariz.
E quando for tossir ou espirrar, também cobrir, né? Porque caso você pode estar contaminado e pode passar a contaminação para outras pessoas. Mantenha a distância mínima de 1 metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Adote um comportamento amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Ou seja, distanciamento social, né? Sei que é difícil às vezes, mas dá para pelo menos manter essa distância de 1 metro e evitar os toques físicos. Higienizar com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados com frequência, né? Porque eles podem se contaminar. Por exemplo, seu celular, quando você vai em algum canto, ele pode se contaminar, né? Com as gotículas de saliva, por exemplo, de uma pessoa contaminada que esteja no ar. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos, né? Isso é bastante importante. Manter os ambientes limpos e bem ventilados. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas, né? Evitar sair, né? Ficar em casa. Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Busque orientação pelos canais online disponibilizados pelo SUS, né? Sistema Único de Saúde, ou atendimentos de serviço de saúde e siga as recomendações dos profissionais de saúde. Durma bem e tenha uma alimentação saudável, né? Esse último aqui é importante para a saúde em geral. Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de procedência caseira ou artesanal não são equipamentos de proteção individual, EPI, mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas, né? A utilização de máscara é sempre importante, né? Um tipo de proteção contra a Covid. Agora vamos para o próximo conteúdo. Agora é o conteúdo de placas tectônicas, né? O conteúdo para as questões lá da atividade 2. As placas tectônicas são grandes blocos rochosos que compõem a Terra e que se movimentam de forma lenta e uniforme em virtude das altas temperaturas no interior da Terra. A Terra ela é composta por inúmeras placas tectônicas. Por exemplo, aqui, ó, o Brasil ele está sobre uma placa tectônica, que é essa aqui, ó, a placa sul-americana. Mas existem outras placas tectônicas, né? Existe uma placa para cá, existe uma placa para cá e para cá. Então é como a descrição falou, são grandes blocos rochosos, né? Então dá para ver que são grandes mesmo, porque olha o tamanho dessa placa quando comparada com o Brasil, né? Essa placa está debaixo da terra, então é como se fosse não, é um grande bloco rochoso. A movimentação dessas placas, né, das placas tectônicas, é que fazem ocorrerem os terremotos, as tsunamis, entre outros eventos naturais. A maioria dos abalos sísmicos, né, que são os terremotos, as tsunamis, é provocada pela pressão aplicada em duas placas contrárias. Ou seja, esses eventos, os terremotos e as tsunamis, eles acontecem pela pressão de uma placa com outra, né? Como se aqui tem uma placa e aqui tem outra. Então elas vão se chocando e vão se gerando atrito. E isso que faz com que ocorram esses abalos sísmicos. Portanto, as regiões mais vulneráveis à ocorrência dos terremotos são aquelas próximas a bordas das placas tectônicas. Por exemplo, o Brasil está perto das bordas, está aqui o Brasil e está aqui as bordas dessa placa que ele faz parte. Ele está perto das bordas? Não. Então, por isso que aqui no Brasil não tem terremotos e tsunamis. Quando tem, é bastante fraco. Já esses outros países aqui, ó, da América do Sul, né? Eles estão mais perto da borda da placa. Então, por isso que acontecem esses eventos aqui são mais comuns lá. Aí aqui, ó, o Brasil está situado no centro da placa sul-americana, que atinge até 200 km de espessura. No entanto, existe a ocorrência de leves terremotos, né, no território brasileiro, causados por desgastes na placa tectônica, promovendo possíveis falhas geológicas, né? Então, existem terremotos? Existem, mas eles são tão pequenos que às vezes nem dá para sentir ele, né? Então, essas falhas causadoras de abalos sísmicos estão presentes em todo o território nacional, né? Em todo o território brasileiro, proporcionando terremotos de pequena magnitude. Alguns deles são considerados imperceptíveis na superfície terrestre, né?
E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.